E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um pós-jogo, né? Pós-jogo CSA 1, Bahia 2, né? Pela Copa do Nordeste, né? O CSA vê a sua primeira derrota dentro de casa, né? Primeira derrota dentro do estádio Rei Pelé, porque a gente tem que contar também o jogo contra o CRB, né? Aqui, mas é uma partida que deixa lições, né? Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Vou tentar não me alongar muito, né? E esse vídeo não deve ter edições, até para o vídeo não sair tão tarde assim. Eu iria gravar esse pós-jogo de lá do Trapichão, mas estava muito cheio. Inclusive, parabenizar a torcida do CSA, né? Que fez o Trapichão pulsar. Tinha com certeza ali 10 mil pessoas. O Bordeiro deu 9 mil e pouco, mas a gente sabe que passa um pouquinho, né? Então deve ter tido ali umas 10 mil e poucas pessoas dentro do estádio Rei Pelé. Então a torcida, mais uma vez, está de parabéns. Mas é um jogo que, então, gravar esse pós-jogo de lá talvez atrapalhasse um pouco. Eu acho que aqui eu queria passar uma mensagem, né? Pelo que foi, eu acho que esse jogo deixa uma lição muito grande. E a gente tem que contar essa história do início. O Igor Magalhães escolhe manter o mesmo modelo, né, que ele utilizou contra o Tunaluso. Longe de mim querer ser dono da verdade, mas eu falei aqui no meu pré-jogo que eu não faria isso, né? Eu abriria a mão do Clenison, né, e colocaria mais um volante. O Camacho acabou passando mal, então acabou tomando o lugar dele o Nicola, né? Mas a estrutura foi a mesma para jogar contra o Bahia, que é um time muito mais técnico, né? Mesmo o time reserva do Bahia é um time muito mais técnico, com muito mais qualidade do que a equipe da Tunaluso. A título de comparação, com toda certeza, esse time do Bahia aqui, a maioria dos jogadores seriam titulares aqui no CSA, né? A gente pode debater um jogador ou outro, né, do CSA que esteja numa fase melhor, mas é um time muito qualificado, tá? É um time que, se brincar, jogaria uma Série B tranquilamente. Então, a gente tem que levar em consideração também o time contra quem você está enfrentando, né? E o Igor ousou. Não dá para dizer que ele não foi ousado. Ele mantém a estrutura e tentou jogar de igual para igual. E até conseguiu ali no início do primeiro tempo. O CSA teve algumas boas oportunidades, né? Jogou ali no campo do adversário no início da partida, tentou impor o seu jogo, mas quando o Bahia começou a se soltar um pouco mais, viu avenidas nos corredores laterais. Os corredores laterais do CSA foram terríveis no primeiro tempo. Paulo, por que você não dá nome aos bois? Por que você não diz Cedric e Enzo? Porque os corredores foram muito ruins. Deram muito espaço, né? Ninguém acompanhava, então ficava um espaço tremendo em onde o CSA tentava povoar ali a sua área e nitidamente não deu certo. Então o primeiro tempo do CSA foi bastante ruim e aí, ó, na minha avaliação, muito pelo erro já na escalação de início, né, do técnico Igor Magalhães. Obviamente que o CSA também contou com alguns erros individuais. O primeiro gol, o segundo gol eu nem falo tanto assim, tá? Mas o primeiro, numa desatenção defensiva generalizada ali, todo mundo e principalmente o Cedric que ficou assistindo o jogo, né, assistindo o lance, melhor dizendo. Então, eu acho também que o George talvez devesse ter saído do gol, mas a verdade é que aqui não dá pra culpar só um. Todo mundo falhou, todo mundo falhou. Aquela bola não era pra ter passado por todo mundo daquela forma que passou, né? E o Iago, né? Iago Borducci, eu acho que é esse o nome do lateral esquerdo que jogou muita bola no primeiro tempo, né? Inclusive fez um gol e deu uma assistência, né? Então foi um primeiro tempo em que ficava nítido que a estratégia do Igor deu errado. E quando eu falo de lição, parece que o Igor. Parece não, né? O Igor é um bom entendedor do jogo. Eu não sei se ele falou que errou ou não, ainda não assisti a entrevista coletiva dele, mas ele já muda no segundo tempo. E mais uma vez ele ousa, né? O Eliezer Seton, né? Ele fala, ó, o Igor lhe deu uma rasteira, né? Ele falou no jogo contra o CSE porque o Igor fez modificações que realmente eu não pensei. Aqui ele me dá outra. Eu achava que ele ia voltar, né, com os três volantes. Mas não, ele volta com três zagueiros e o Marcão, que a gente já tinha falado aqui,
que era uma opção muito boa, tanto defensivamente, mas principalmente a sua capacidade de construir, né? Ele é um zagueiro que constrói muito bem, deu sustentação defensiva para você liberar mais os seus laterais. Então, no segundo tempo, o CSA foi outro, né? Teve ali um susto no início, né? Em que o Enzo tira a bola em cima da linha, mas a partir dali o CSA cresceu. Diferente do primeiro tempo que o CSA estava bem até tomar o primeiro gol e depois eu senti aquela baixa, aquele balde de água fria, aqui eu senti que pós aquele lance o CSA cresceu, melhorou no jogo, e aí vai muito da leitura do técnico Igor Magalhães. Então o CSA começa a criar mais oportunidades, e aí o Igor faz mais modificações. O jogo pedia o Igor Bahia, precisava desse jogador, né, que é mais forte que o Thiago Marques, né? Talvez não tenha todo esse jogo fora da área, mas é um jogador que ataca a profundidade bem, né? Ele ataca ali a última linha muito bem. É um jogador muito forte, então até os lances de pivô aconteceram muito mais quando ele entrou. E também coloca o Danilinho e tira um volante. Então, assim, foi um CSA que taticamente no segundo tempo o Igor teve uma leitura muito boa, totalmente diferente do que aconteceu na primeira etapa. O CSA diminui com o pênalti do Brian, que não foi bem na primeira etapa, mas na segunda etapa o futebol dele acabou crescendo bem mais e o CSA poderia tranquilamente ali no segundo tempo ter empatado a partida. Se acontece isso, não teria sido nenhum absurdo. Foram 2 tempos distintos, um tempo para cada um. O primeiro tempo foi o Bahia, né? A estratégia do Rogério Ceni, o seu material humano muito melhor, a qualidade do seu time. No segundo tempo foi a organização, foi o entendimento do Igor Magalhães, né? E mostrou que o CSA, muito bem organizado dentro de campo, consegue ser muito competitivo. E foi o que aconteceu. O CSA deixa aí, não conseguiu empatar, né? Perdeu o jogo, mas lá no início a gente dizia, cara, mesmo o Bahia, independente de como venha, né? Isso quando saiu os jogos do CSA na Copa do Nordeste, né? Eram jogos em que a gente entendia que o CSA poderia perder, mas o campeonato do CSA era contra Náutico, Confiança, Sampaio Correia, o América, que vai ser o próximo adversário do CSA. Então, até aqui, o CSA tá seguindo. Poderia ter conseguido um empate lá contra o Ceará? Poderia, né? Se não fosse aquele lance lá no final do jogo. Poderia aqui ter saído com empate? Poderia, né? Se tivesse talvez entrado com estrutura diferente do primeiro tempo. Mas é um e se o CSA não era favorito, mesmo jogando em casa, não era favorito, pelo menos na minha avaliação. Mas mostrou no segundo tempo que com organização, né, entendendo melhor a partida, o que o jogo pede, o CSA consegue sim ser competitivo. O nível de competição que o Bahia está, o CSA não vai enfrentar no ano todo, né? O CSA não vai enfrentar times como o Bahia, mesmo sendo esse time alternativo. O campeonato do CSA é a Série C e passar de fase na Copa do Nordeste. E aí tem um confronto muito importante na próxima rodada contra o América de Natal. O CSA continua como vice-líder, mas perde a posição para o Bahia com 2 jogos a menos, né? Passa o CSA no saldo de gol. Mas eu acho que aqui fica a lição, né? Que o CSA, com um entendimento correto da partida, né? O CSA muito bem organizado dentro de campo, o CSA consegue ser muito competitivo, independente de quem seja o adversário. Foi essa impressão que me passou. Mas sim, algumas coisas a gente tem que olhar, né? Eu acho que defensivamente os laterais do CSA deixam a desejar. O Enzo, ele é muito ala, né? E aqui não é nenhum demérito, tá? É característica do jogador. Quando entrou o Marcão ali, né, e deu sustentação para ele, ele ficou muito mais à vontade. O Cedric, a mesma coisa, atacando, o Cedric eu acho que ele se sente muito mais à vontade. Defensivamente ele deixa a desejar. Então são coisas que a diretoria azulina vai ter que se atentar, né? O Enzo, bem verdade, é reserva do Roberto. Então tem a expectativa que o Roberto chegue para ser titular e tome a posição, né, quando ele se recuperar, né? Inclusive a gente tem que torcer para que isso aconteça. No caso do Cedric, tem o Vidal, mas a gente ainda não viu. Então fica aí essa pulguinha atrás da orelha do torcedor. Mas o saldo, eu acho que o saldo que eu tiro dessa partida é essa.
dois tempos distintos. CSA que errou na estratégia no primeiro tempo e acabou pagando por isso. O Bahia poderia ter feito 2, 3, fez 2, né? Poderia ter feito 3, 4, se tivesse apertado um pouquinho mais. Quando o CSA se organiza no segundo tempo e o Igor faz as substituições com um entendimento melhor da partida, aí o CSA cresce no jogo e poderia até ter empatado, né? Teve oportunidades para isso, mas é um e se muito grande, né? O CSA acaba vendo a sua primeira derrota dentro de casa, mas eu acho que não é nada de outro mundo, tá? Eu acredito que o CSA organizado, aí é isso que fica de lição, vou repetir, o CSA organizado, ele consegue competir com qualquer time, né? Mas é isso, meu povo. Esse foi o meu pós-jogo, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que é que você achou da partida? O que é que você viu? Né? Você achou que o CSA foi mal também no segundo tempo? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui a sua análise que eu sempre digo, né? Não tem opinião errada. Aqui é um espaço onde vocês podem dizer o que é que vocês acharam dos lances da partida ou não. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante. CSA agora vira a chavinha, agora o foco é a Copa Alagoas, né? Tem a expectativa aí que o jogo contra o América seja adiado. Então, isso acontecendo, o CSA pode colocar mais titulares aí contra o CSE no jogo de volta fora de casa. Tranquilo? Tamo junto, valeu e até amanhã com mais informações. Tchau, tchau.